trabalho com treinamento, que é um treinamento que eu aprendi e faço há 15 anos, que é inspirado no treinamento que o Jerzy Grotowski. E esse treinamento ele tem algumas premissas que, por exemplo, o menor lapso de tempo entre o pensamento e a ação, o máximo de energia no mínimo de tempo. A mim me interessa bascular as relações de poder. Exemplo, se eu toco essa mesa, eu penso que a mesa está me tocando, ao invés de eu tô tocando essa mesa, né? Então, assim, a mudança de enfoque mesmo. Por exemplo, eu não estou me movendo, mas tem algo que está me movendo e eu estou reagindo. Por exemplo, eu escuto um barulho e eu reajo a esse barulho. Então, tem sempre a ideia de um corpo que está em rede, de um corpo que ele o tempo inteiro pode se desviar de acordo com o que está acontecendo no entorno, ou do que a gente provoca, por exemplo, né? Porque os sentidos são provocados, são inventados. Então me interessa pensar e problematizar o que em princípio não tem problema, né? Então eu acho que abrir esses espaços de perguntas aonde em princípio não tem mais pergunta. Então são mesmo jogos que esbarram numa maneira de ser quase infantil, né? Que, por exemplo, uma criança aqui, um adulto pega esse guardanapo e limpa a boca, mas uma criança pode pegar e fazer isso, né? E fazer isso. Então é mesmo estranhar as coisas, estranhar o que não é estranho. Eu acredito que a dança que me interessa é uma dança que ela é mais dançada, né? Eu sou dançada pela dança. Eu não danço, mas eu sou dançada pela dança. E tem uma coisa aqui no candomblé que é uma palavra que diz cavalo, que é a gente é cavalo para receber um santo, por exemplo, né? Eles incorporam entidades e isso chama cavalo. E eu gosto de pensar nessa ideia de cavalo no sentido de que não tem nada, que não tem a ver com uma crença, que não tem a ver com nada religioso nem esotérico, mas simplesmente de um corpo que é atravessado, de um corpo que não está unificado e nem é sujeito da ação, um corpo que está entre o sujeito e o objeto. Então tem muitas traições que acontecem no sentido de desvios e mal entendidos, por exemplo, né? Os mal entendidos são muito bem-vindos, porque é justamente daí aonde não sou mais nem eu nem você. É alguma coisa que você escutou e que você me devolve que já não é mais o que eu disse. Então acho que eu trabalho bastante nesse sentido. Então eu comecei bem tarde. Na verdade eu comecei fazendo canto lírico. Fiquei alguns anos fazendo canto lírico e é engraçado que eu acho que foi aí que eu comecei a trabalhar com o meu corpo, quando eu comecei a cantar. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu estava na escola e o meu pai estava fazendo uma aula de consciência corporal. E aí ele falou, vem fazer um pouco. E eu sempre fui muito tímida e tal. E aí eu falava, não vou. E aí ele insistiu, um ano depois eu fui. E aí eu fui fazer uma aula de consciência corporal junto com expressão corporal e tal. E eu fiquei completamente, sabe, parece que ali eu comecei a achar sentido pra minha existência. Eu falei, nossa, aqui eu posso falar coisas, aqui eu acho vibração, eu acho vida, vale a pena viver, assim, estando aqui. Então foi uma coisa que mesmo começou por uma via completamente afetiva mesmo, de falar, olha, eu achei meu lugar no mundo, achei meus amigos, sabe, eu conseguia conversar com as pessoas e as coisas faziam sentido ali. Eu comecei a dançar na companhia da Lia Rodrigues
que era uma companhia muito pequena, né? Éramos 4 pessoas, a Lia e mais 3. E aí eu terminei a escola e fiquei na companhia durante 8 anos. E isso, paralelamente, eu conheci e fui me formando dentro da companhia, porque a companhia foi crescendo. Então, assim, a gente viajava muito e eu fui dançar com outras pessoas. Eu dancei com a Vera Manteiro, que é uma coreógrafa portuguesa. E durante muitos anos eu tive uma estratégia que é fazer meus trabalhos, mas colaborar com outras pessoas também, para não ficar muito em mim mesma, assim. Faz 3 anos que eu colaboro com a Lucia Russo e a gente faz uma divisão, uma direção compartilhada, e politicamente isso me interessa bastante, porque justamente tem de cara, de partida, uma unidade partida, né? Não tem a figura de um diretor, mas tem a figura de 2 diretores que somos diferentes, com olhares diferentes. Então a gente já confunde, já tem confusão, já tem polifonia, já tem alguma coisa que, assim, a gente gosta de partir assim, nos primeiros encontros, né, quando a gente vai trabalhar com grupos, a gente já fala, não vamos nos entender. Então a gente vai partir do pressuposto que a gente vai trabalhar justamente no que a gente não entende muito bem, do que a gente não sabe, que não tem alguma coisa que é categórica, que é definitiva. E assim, fora os autores que me influenciaram, que dizem respeito à minha formação, né? Os filósofos que me interessam, que atravessam fortemente o meu trabalho, ou como eu os leio, né? Porque é a maneira como aquilo me atravessa também, então eu acho que é isso, eu acho que é o que eu posso dizer rapidamente, assim, de uma formação contemporânea, de como me interessa enxergar o contemporâneo. E aí eu vou buscar um pouquinho um livro que se chama O que é o Contemporâneo, de um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, onde ele fala que o contemporâneo, para se falar do contemporâneo, é preciso estar um pouco fora dele, é preciso um certo anacronismo, né, para você poder ter algum estranhamento e ter alguma distância. Então, se eu for falar de dança contemporânea, que é um espectro enorme, né, me faz sentido pensar em alguma coisa que não encaixa completamente, é alguma coisa que gera um certo estranhamento. Então acho que é uma dança que se faz aos tropeços, é uma dança que se faz de gagueira. E justamente na dança contemporânea que me interessa, o chão ele tem buracos, o chão ele tem protuberâncias. Então me interessa, falando em dança contemporânea, é uma dança que fica em pé num terreno que é cheio de buracos, que é um terreno que não está aplainado, é um terreno que você tropeça, é um terreno que você gagueja. Então, justamente, me interessa provocar um corpo que não se vê, por exemplo, uma unidade, né? Um corpo que se estranha a si mesmo, um corpo que olha para a mão e fala, essa não é a minha mão, essa é uma mão.